Do que você tem medo? Do escuro, espíritos, pessoas possuídas, assassinos em série, zumbis, bruxas, seres humanizados. Todos os nossos medos são o combustível para o mais horripilante do gênero. As histórias de terror sempre fizeram parte do imaginário do ser humano. O prazer em sentir medo não demorou a conseguir seu espaço. Entre as quatro paredes da sala escura, assistir um filme de terror tornou-se majestoso. Quem estava lá sabia bem que sensações encontraria. O termo filme de terror apareceu pela primeira vez nos escritos de críticos em resposta ao lançamento de Drácula, de 1931, e Frankenstein, de também 1931. Porém, o responsável pelos primeiros sustos na tela grande foi o francês Méliès, com o seu Castelo do Demônio de 1896. Se a tua intenção é provocar o medo, né, o susto, né, você pode, em filmes de zumbis, tá? O pessoal sabe o que é o zumbi, mas se você botar tomadas em que ele surge de repente, né, uma tomada que aparentemente seja calma, tranquila, que parece que está tudo calmo, e de repente aparece o rosto, aparece o braço, entra em quadro, ele provoca o susto e provoca o medo. Se você associa ele à morte, as tomadas de câmera que você fizer, que surja uma referência a ele, ou surja a ele, vai te gerar terror. Seja zumbi, seja uma assombração, seja um monstro, qualquer coisa que associa a ele, aquele elemento que você já vendeu para o público, que ele está ligado à morte, vai te gerar terror. Fora isso, se você der outra conotação, ele pode aparecer de qualquer jeito. A leitura vai ser diferente. Sempre associar à morte. Aí isso gera terror. Maquiagem, sombras, figurino e iluminação. Efeitos especiais. De tudo um pouco para apimentar ainda mais aquela história de terror que faz você se arrepiar. No início, você pega uns filmes dos anos 20 que falam sobre isso, né? A Casa Assombrada de 1903 ou 1904, né? É uma coisa que na época assustava, mas hoje não tem cabimento. Que é uma casa, né, que é toda mecânica, ela sacode, né, e as pessoas ficam para lá e para cá, né, camas que se arrastam, né, lençóis que surgem flutuando, né, uma coisa muito mecânica. Ao longo do século XX, né, começou a ter um estudo mais aprofundado por parte até de cientistas, né, sobre manifestações sobrenaturais, e muito dessas informações foi assimilada pelo cinema e foram tentadas se aproximar, reproduzir elas. Então você tem nos anos 40, né, como o Solar, né, das Almas Perdidas, um efeito simples fotográfico, mas que é de um realismo, né, muito, mas muito próximo, né, de uma manifestação espectral. Naquela época, os filmes ainda eram feitos em cima de máscara. Então você tinha um fundo preto e você tinha um objeto animado, né, ou através de stop motion, né, ou animatronics, né, e depois esse objeto era inserido. Então aquela cena dos objetos rodando no quarto, aquilo ali é uma superposição, hoje seria um chroma key, né, e são vários objetos em animação girando, que já tinha uma técnica mais apurada para também representar um outro fenômeno, que fenômenos de efeitos físicos, né? A evolução, né, nessa área é usar os efeitos e a evolução dos efeitos especiais para se aproximar da realidade, que causa realmente um efeito muito legal. Isso seria usar o avanço técnico e fotográfico para deixar o mais próximo do que das manifestações reais. Os pioneiros do terror utilizavam de muitos recursos para assustar, principalmente as sombras, sustos e trilhas sonoras marcantes, porque as pessoas associavam a melodia a algo terrível que estava prestes a acontecer. Essas melodias eram usadas em cenas impactantes. Um filme de terror, assim como qualquer outro gênero, deve envolver o público com a situação exibida.
A função das melodias em assustar está associada à liberação de adrenalina, fazendo o público sentir as mesmas emoções que os personagens do filme. Observem uma cena de terror com a trilha sonora original. Agora, vejam a mesma cena com um claque do Friends, por exemplo. Percebam que ela não fica tão assustadora. O som, ele possui 5 dimensões, além do silêncio, que também é terrível. Muito usado em filme de terror é o ritmo. Ritmo é uma sequência, né? É um som sequencial, né? Que tem um forte apelo psicológico. Ele associa a batimento cardíaco. Tá? É o caso do Psicose. Tá, 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 tá. Isso é o coração batendo. Tum, 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 né? Tubarão. Tan, 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 tan. Ritmo também é o coração. Tum, 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 tum. Então, no filme de terror, você ter trilhas, tá, que tenham essa dimensão rítmica, né? Tá, 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 tá. É um forte ingrediente para você criar um pânico, criar uma angústia no espectador, porque você provoca uma aceleração cardíaca nela, né? E aí ela tá sobre tensão, tá sobre suspense, tá naquela apreensão, o que vai acontecer, e você ainda joga um som. Você acelera o coração dela, ela tá ligada, ou seja, você prepara ela para explodir. Alguns dos mais populares assassinos em série de ficção e franquias de filme de terror foram inspirados por pessoas, como é o caso de The Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica. E muitos filmes também são baseados em histórias reais, assim como A Marca do Medo, Horror Amityville, Tubarão, Psicose, Os Estranhos, O Exorcista, A Hora do Pesadelo, O Exorcismo de Emily Rose, Annabelle, entre inúmeros outros. Na década de 40, 70, a plateia era ingênua e altamente impressionável. Antigamente, as atuações e expressões de medo, como gritos, eram mais exageradas e forçadas. Os produtores faziam praticamente de tudo para amedrontar, usando até do ridículo. Isso ainda existe atualmente, mas acontece de outras formas, menos apelativas. Com o passar do tempo, foi preciso cada vez mais de inovações que chocassem os espectadores. É claro que a mentalidade da geração da década de 20 não é a mesma da que a década de 70, e, consequentemente, os filmes dessa época não são tão assustadores hoje em dia. Mas como os filmes assustam diferentes gerações de público? Com iconografias semelhantes, englobando o enredo, o cenário, a forma como o medo é passado para os espectadores e objetos, O Solar das Almas Perdidas, de 1944, O Exorcista, de 1973 e Insídios, de 2011, foram filmes de grande sucesso. O filme Solar das Almas Perdidas é um verdadeiro clássico do gênero Casa Mal-Assombrada, e um dos primeiros a criar uma espécie particular para esse tipo de filme. A história começa quando dois irmãos, Roderick e Pamela, estão de férias e acabam descobrindo, por acaso, uma mansão abandonada na costa inglesa. Os dois ficam apaixonados pela casa e resolvem, assim, comprar um imóvel cujo dono queria se desfazer com rapidez, pois sua filha, que se suicidou pulando de um precipício, morava lá. Depois de algumas noites, todo o encanto termina quando eles descobrem que a casa é mal assombrada e que há um espírito que chora todas as noites até a primeira brisa da manhã. E ainda, misteriosamente, o local fica infestado pelo perfume de flores mimosas, sem contar as correntes frias de ar. Ao mesmo tempo que os irmãos e a governanta têm de lidar com essa situação, eles começam a receber a visita frequente de Stella Meredith, neta do antigo dono da casa. A presença triste de Stella começa a aumentar ainda mais a atividade paranormal do local, e a garota começa a ser controlada por uma terrível força que quase a faz se jogar do mesmo precipício que sua mãe, se não fosse salva por Roderick, que a essa altura do campeonato já havia se apaixonado pela jovem. Intrigados com o acontecimento, resolvem pesquisar a fundo tudo o que aconteceu naquela casa. Fica claro que há um mistério no ar e que o local possui um grande segredo e que o pai de Stella sabe muito mais do que confessa. Além disso, parece haver um segundo fantasma querendo proteger a moça, ao contrário do outro.
O Exorcista se tornou um grande clássico do terror e do gênero, considerado por muitos como o melhor filme de terror de todos os tempos. A grande questão talvez esteja na parte psicológica da história. Durante as escavações arqueológicas do Iraque, uma antiga estátua é encontrada, libertando um demônio chamado Pazuzu, que gradativamente entra no corpo de Regan. A garota vive com sua mãe nos arredores de Washington. Regan, aos poucos, começa a sofrer drásticas alterações de seu comportamento, tendo hábitos estranhos como urinar na frente de convidados ou falar palavrões. Assustada, a mãe de Regan resolve adotar um tratamento psiquiátrico na tentativa de livrá-la do mal. Sem sucesso, ela procura a solução no exorcismo. O padre Damien é chamado para a tarefa de salvar a garota. Para combater o demônio, Damien conta com a ajuda de um segundo padre, o Langster, especialista em exorcismo e que esteve presente durante as escavações que libertaram o demônio Pazuzu. Who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! O longa Insidious começa quando a família Lambert, composta por Renai e Josh, mais os 3 filhos do casal, se mudam para uma nova casa. Tudo parece muito bem, até que um dos filhos resolve explorar o sótão, cai da escada e bate com a cabeça no chão. Os médicos não veem nenhum dano cerebral, e mesmo assim, a criança permanece numa espécie de sono. Como não há nada que os médicos possam fazer, Dalton, o filho em coma, é transferido para casa. Depois que isso acontece, a mãe Renai começa a ver coisas em sua nova casa, ao mesmo tempo de que tem a sensação de que algo ruim está naquele lugar. O pai ignora o problema, até que Renai pede aos prantos que eles se mudem. We're gone. Josh acredita na esposa e ambos se mudam. Porém, para a surpresa da mãe, as situações estranhas não pararam. É então que eles descobrem a terrível verdade. Não é a casa quem estava amaldiçoada, e sim Dalton. Renai vê fantasmas na casa nova e Josh não acredita em sua esposa. Mas sua mãe, Lorraine, diz que ela viu um demônio no quarto de Dalton. Eles convidam a médium Elise, que traz sua equipe de investigadores paranormais para investigar o fenômeno. Elise explica que Dalton é um viajante com capacidade de deixar seu corpo físico e viajar para o astral, e que por isso seu corpo espiritual está perdido em um lugar chamado O Distante. Neste lugar, existem entidades que saíram de seu corpo físico para vagar. Entre elas, há um demônio que necessita do corpo de Dalton para causar dor aos outros. Além disso, Lorraine revela que Josh também é um viajante talentoso e que deve procurar Dalton e trazê-lo de volta. Dalton! Daddy? Oh, God. Daddy? Oh, my God. Como dito anteriormente, o enredo, o cenário e a forma como o medo é passado para os espectadores e objetos são ícones semelhantes entre as histórias, apresentando uma belíssima iconografia. Como vocês devem ter notado, os 3 enredos são de assombrações atormentando os personagens dia e noite. Além de que, os 3 mostram um desespero familiar dentro da casa que moram. Seguindo sempre a mesma linha de que a casa é mal assombrada, em Solar das Almas Perdidas, o espírito que assombra é de uma antiga moradora da casa. No Exorcista, é o diabo Pazuzu. Enquanto em Insidious, eles são seguidos por um demônio que necessita do corpo de Dalton para causar dor aos outros. Todavia, os 3 utilizam da possessão, sendo encarados como um drama. E por isso, os efeitos especiais carregam a responsabilidade de serem os mais realistas possíveis. Percebam que no decorrer dos filmes, móveis são arrastados, vozes são ouvidas, risadas são sonoras e assim os espíritos ganham vida. Com relação aos cenários, as mansões com grandes jardins e porões são mostradas em todos os 3, sendo uma na costa inglesa e as outras nos arredores de Washington. Tanto em O Solar das Almas Perdidas quanto em O Exorcista, o ambiente muda drasticamente de temperatura. O aposento da vítima de O Exorcista se torna um lugar frio, aparentemente sem vida, de acordo com a possessão, enquanto em O Solar das Almas Perdidas, as correntes frias de ar invadem a casa.
Na realidade, os três utilizam de muitas sombras e figuras medonhas para assustar e indicar um ambiente assustador. A temática religiosa nestes filmes são bem densas. O medo é basicamente passado através de figuras atormentadoras, mesclando algumas religiões entre si. A aparição de espíritos é constante, e nos 2 últimos filmes, a retirada do demônio recebe a ajuda de um padre para fazer um exorcismo ou de alguém muito entendido do assunto e por dentro das práticas de uma igreja. Já os objetos, se pararmos bem para analisar, detalhes como uma poltrona rústica, relógio batendo, um brinquedo macabro, um castiçal de velas, um piano ou até mesmo uma espécie de tabuleiro para se falar com os espíritos, aparecem constantemente. Filmes de terror assustam e fazem o ser humano questionar o que está além dos nossos olhares. Todo mundo acredita em alguma coisa. E ao assistir a uma produção de horror, nos perguntamos se estamos realmente sozinhos nesse mundo. Bem, definitivamente não estamos.